Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre minha experiência como pai de uma criança do sexo masculino, né, um filho, e a minha experiência também como filho, né, de um pai, diga-se de passagem, muito bom, um pai muito bom, muito presente, mas que eu gostaria de ter ouvido certas coisas da parte dele, gostaria de ter tido da parte dele algumas atitudes para que hoje em dia eu já fosse, eu já tivesse me tornado, vamos dizer assim, um adulto um pouco mais, na minha concepção, completo, vamos dizer assim, um homem muito mais completo, visto assim até da parte da sociedade, o que a sociedade espera que um homem seja, que um homem faça, né? Então, primeiramente, a primeira coisa que eu gostaria que meu pai tivesse feito comigo quando eu era pequeno, da idade do meu filho, hoje em dia ele tem 4 anos, é ter me chamado para fazer coisas que competem ao homem fazer, tá? Por que eu estou falando isso? Pode soar um pouco sexista, porém existem coisas na sociedade que normalmente é esperado que o homem faça, não é esperado que a mulher faça. Muito hoje em dia se fala sobre a igualdade de direitos e igualdade de deveres também, né? Nós sabemos que as mulheres são capazes de fazer muitas coisas que os homens costumavam fazer no passado. Eu não estou falando que elas não são capazes, porém, no fim das contas, é esperado que o homem faça algumas coisas e não é tão esperado assim das mulheres. Por exemplo, fazer obras dentro de casa, né? Fazer alguns consertos, por exemplo, trocar uma lâmpada, um chuveiro, trocar uma tomada, mexer com eletricidade. E isso é uma coisa que, com o tempo na minha vida, eu percebi que era uma fobia, não é uma fobia minha. Eu tinha, por exemplo, medo de mexer com eletricidade, né? Não sei se porque eu não fui acostumado a fazer isso desde pequeno, ou realmente uma fobia. Fobia a gente não explica, né? Tem gente que tem medo de aranha, tem gente que tem medo de cobra, né? Não gosta de chegar perto, não gosta nem de ver. E eu sempre fui assim com relação à eletricidade, né? Se você, eu brinco com isso, né? Se você me dá um fio sem estar conectado na eletricidade, correr atrás de mim, eu costumava correr de medo, né? Brincadeiras à parte, eu não gostava, eu nunca gostei de estar mexendo com eletricidade, porém eu descobri que eu também não tinha tanta habilidade para fazer coisas de dentro de casa, né? E eu sinto que isso é uma coisa que eu gostaria que meu pai tivesse me puxado mais para fazer, me chamado, ó, vou aqui consertar tal coisa, venha comigo, né? E me dar certas obrigações dentro de casa, apesar de que às vezes a gente acha, não, criança precisa se divertir, precisa fazer coisas que vão ela aprender, né? E trabalhar o cognitivo e tudo mais. Mas assim, quando se trata de obrigações, essas obrigações dentro de casa masculinas que eu me refiro, no final das contas, quando você se torna adulto, você precisa fazer também, né? Não é você obrigar a criança a fazer, mas pelo menos dar ali uma parte da atividade para ela fazer, para ela se sentir útil e ela se sentir motivada. Até porque, normalmente, dessa idade, as crianças são muito curiosas, elas gostam de pegar, de fazer as coisas, até mesmo de se oferecer para fazer. Meu filho de 4 anos, até antes ele era assim, ele sempre foi assim, ele sempre se ofereceu para fazer as coisas e tal. Às vezes a gente mesmo que limita ele com medo de que algo aconteça, alguma coisa perigosa, ele pega um martelo, né, vamos dizer assim, e bata no dedo, se machuque. Então, certas coisas, é claro, a gente não vai permitir, mas tudo que é de acordo com a idade, for possível, né, dele fazer, a gente está sempre estimulando hoje em dia a ele fazer para que ele cresça com essa coisa de querer fazer as coisas dentro de casa, de querer aprender, né? Uma coisa que eu senti falta durante muito tempo na minha vida. Uma outra coisa que eu acho muito importante e que eu não digo que me faltou da parte de meu pai, porque realmente eu não lembro disso aí, mas eu acho muito importante hoje em dia na criação do meu filho, é dizer que eu estou orgulhoso dele, né? Muitas vezes a gente pede para eles fazerem alguma coisa e se esquece de dar esse reforço, né? Quando eles fazem alguma coisa corretamente. Simplesmente, pega aquilo ali, eu faço aquilo ali, e ele faz corretamente e você vê nos olhos da criança esperando, né? Eles estão esperando que você reforce. Poxa, papai, consegui, né, fazer isso. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Então, eles esperam sim que você diga, ó, tô orgulhoso de você, meu filho. Parabéns, é isso aí. Continue assim. E, assim, valorizar realmente o resultado da ação dele. Você vai ver muitas pessoas aqui na internet discordando disso. Elas acham que isso pode gerar uma espera
da criança, né? Uma espera do adulto, quando ela se torna um adulto, por aprovação dos outros. Eu discordo disso. Eu acho que tudo de uma forma dosada, né? É positivo. Eu acho que tudo você pode realmente encontrar um equilíbrio e realmente, né, valorizar o que a criança está fazendo, porque aquilo ali vai ser uma motivação, né, ao longo da vida para ela sempre ir conquistando coisas também, né, ela sempre fazendo coisas e conquistando, chegando a um resultado, né, e se sentindo bem com isso, não apenas para impressionar outras pessoas. Desde pequeno, por exemplo, meu filho sempre fez coisas que me deixavam impressionado. Por exemplo, ele tinha aqueles bloquinhos de montar, você termina construindo um castelo e tal. E ele sempre foi muito habilidoso com esses blocos, né? Ele colocava um bloco em cima do outro até chegar ao ponto de construir um castelo assim enorme, né? E ele conseguia equilibrar todos aqueles blocos um em cima do outro ali. Isso é uma coisa que às vezes até um adulto tem dificuldade para fazer. Então, por que não validar aquela conquista dele, né? Ele mostrava, pai, olha para aqui o que eu consegui fazer. Eu falei, poxa, meu filho, que massa, que legal, você conseguiu colocar todos os blocos em cima e dava para ver o sorriso dele resplandecendo, né? Aquela alegria realmente de ter conquistado aquilo ali. E o terceiro e último aspecto, mas não menos importante, é você dizer eu te amo para seu filho. Por que é que eu digo isso? Lembra que todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu estou me referindo a você ter um filho do sexo masculino? Então, seu filho precisa ouvir da sua boca e da boca da sua esposa que ele é amado pelo que ele é e não pelo que ele faz ou pelo que ele pode oferecer. Hoje em dia, na sociedade, nós vemos que os homens são tratados dessa forma muitas vezes, né? O homem não é tratado pelo que ele é, né? Ele não é amado pelo que ele é, e sim, muitas vezes, pelo que ele representa na sociedade, pelo que ele pode oferecer, seja com relação a dinheiro, seja com relação a algum tipo de habilidade. Então, ele precisa se sentir amado também, porque ele é um ser humano. Muitas vezes a gente ensina uma criança do sexo feminino, uma mulher, né, uma menina, a ser amada pelo que ela é, e não ensinamos um menino, né? Então, eu sinto que isso é também muito importante na criação de um filho. Agora me fala aqui nos comentários sobre a sua experiência de vida, sobre o que você viveu, né, com seu pai, né, com sua mãe, principalmente com seu pai, né, essa relação de pai e filho, e também sobre a sua experiência na criação do seu filho, né? O que é que você acha importante falar e fazer, né, para seu filho? Qual dessas coisas que eu falei aqui você concorda e discorda? Você está totalmente livre para discordar. A área de comentários aqui é livre para a gente debater e para a gente crescer juntos, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.